Muito boa noite, Alvinegrada! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno de volta. 26 já começou, né? Já começou, o clube já está se movimentando. Mateuzinho querido, como é que você tá? Bem-vindo, obrigado, boa noite. E o coração já tá com saudade do Belinho? Obrigado, meu irmão. 26 já começou no clube, 26 já começou para a bancada do contorno, tá começando inclusive hoje. A live é a live da volta dos que não foram, né? A gente continua na mesma série, no mesmo jejum, no mesmo marasmo, pelo menos dentro de campo tem sido assim já há algum tempo, né? 13 anos na mesma série, 7 anos sem título. Matheus botou aqui, a saudade das rádios que o Belo faz. Pois é, meu irmão, pois é, até ia cogitar com vocês, compartilhar com vocês o dilema, né? O dilema que é, Lucas, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. O dilema, sabe? Bem-vindo, querido, obrigado, boa noite. O dilema que é a gente torcer, né, pro Belinho, que é a raiva que o Belinho faz durante o ano, se é bom ficar sem essa raiva, ou se é um alívio pra gente ficar essa mini temporada, né? Sem futebol, para poder aliviar o coração, dar um sossego pros nossos corações, que é o que o clube vem fazendo. Mas a gente tá aqui, vai estar aqui, sempre vai estar aqui, porque como eu vivo dizendo, né? Apesar das raivas, das decepções, das tristezas, o Botafogo é muito maior do que isso. A gente está aqui porque a gente veste causa, a gente acredita, a gente torce, ama, sofre, faz parte, é a nossa cruz e vai continuar sendo, porque como eu vivo dizendo, é muito mais que um jogo e é sempre muito bom estar aqui, vocês, inclusive aqui participando já, é uma prova disso, é sempre muito bom, o Botafogo vive da gente e a gente vive o Botafogo, porque é muito mais que um jogo. E o querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tá bem, querido? Tá com saudade do Belinho? Mas voltando, é isso. Eu acho que a gente, apesar das raivas, das tristezas, das decepções, a gente se move, né? A gente move, a gente quer esse clube onde ele merece, a gente quer o Botafogo muito além da Série C, mesmo a gente torcendo independente de divisão. Quem pegou as vacas magras, as secas, sabe bem o que eu estou dizendo, né? Boa noite, querido. Obrigado. Estamos, é verdade. Quem pegou as vacas magras sabe bem o que eu estou dizendo, que era difícil a gente pegar um clube do jeito que estava, passando 7 anos sem série, jogando 4 meses, e a gente torcia para o ano acabar rápido, torcia para começar a temporada. Hoje, de certa forma, já está em outro patamar, né? A gente, por mais que a gente fique triste acabando em setembro, mas a gente sabe que tem calendário, tá aí ó, a duplinha lá de Campina penando, né, para ter calendário, o 13 conseguindo de forma, como é que eu posso dizer, daquele jeitinho de aumentar a série para poder ter divisão, aumentar a série não, aumentar a quantidade de clubes para ter divisão, o Campinense sem série, e a gente inclusive vai fazer aqui, Júnior, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. A gente vai fazer aqui, inclusive, o raio-x que a gente faz todo ano, né? Acredito que na próxima live a gente faça o raio-x do Paraibano, quem vem, quem vai chegar, quem vai brigar pelo quê, enfim. E a gente, como eu estava dizendo, apesar disso tudo, segue e vai seguir, porque a nossa cena, por falar nisso, por falar em seguir, eu quero, inclusive, compartilhar com vocês, e eu quero que vocês também participem, sobre a expectativa para 26, né? O que a gente pode esperar do Botafogo, pro Botafogo em 26. O Júnior comentou que estamos juntos, Rui, tô sentindo falta de passar raiva com o Dano Meidão, é geral isso aí, velho, tem jeito, né? A gente, como eu estava dizendo, do dilema, apesar das decepções, das raivas, das tristezas, o Belinho sempre nos move, né? Então, assim, a gente sente falta, é a nossa vida, é a nossa história, então realmente ficar sem ele, e eu espero inclusive que a gente suba de divisão por esse motivo também, para não ficar tanto tempo sem a bancada, sem a resenha, sem ver as pessoas que a gente
compartilha sonhos, sentimentos, enfim. Tomara que a gente consiga sair dessa divisão em 26 e a gente, enfim, joga o ano inteiro, né, digamos assim. Sim, por falar nisso, e aí eu já emendo o primeiro questionamento e eu espero que vocês participem comigo. O que esperar do Botafogo em 2026? Eu venho dizendo isso nos grupos, venho dizendo isso para as pessoas que eu encontro na rua. O desejo e sobretudo a vontade de ver um time com alma. Eu tenho sentido muita falta de um time com alma, um time que briga, que ganha lateral no grito, aguerrido. Porque assim, eu aceito até time ruim. Time ruim é do jogo, faz parte. Mas time sem brilho, time sem vontade, perdido, como foi muitas vezes esse ano, né? A gente fez uma partida excepcional com a Tombense, querendo, buscando, lutando, num jogo dificílimo, e a gente consegue a vitória. E mesmo com um campeonato que a gente fez muito ruim, ainda teve uma chancezinha remota de classificar. E quando vai para o jogo seguinte, parece até que não tinha nada em disputa, né? Parece até que a gente já estava entregue, perdido. E o torcedor ainda inclusive gritou, eu acredito, lá no Almeidão. Muita gente ainda foi lá para Nápoles. E o que se deu, infelizmente, foi aquilo que a gente viu, né? Um jogo totalmente morto, apagado, perdido. Parecia que era só mais um jogo, inclusive de pré-temporada. Até de paraibano, que muitas vezes também a turma, eu vou falar disso aqui também, do paraibano, da essência, da obrigação de buscar o paraibano, mas parecia que era um jogo qualquer, mais um jogo do Campeonato Brasileiro, como foi esse ano. Muitas vezes a gente fazia Brunão, que bem-vindo, obrigado, boa noite, tá com saudade do Belinho? Como a gente viu muitas vezes esse ano, né? Fazia uma partida interessante e outra partida parecia que a gente estava em outro planeta. Parecia até que tinham comido uma feijoada antes do jogo, que entravam mortos, descansados, perdidos, enfim. A gente perdeu muito ponto assim nesse brasileiro. Aquele jogo com o CSA, por exemplo, o jogo com Floresta. Paulinho, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Aí sim, como é que você tá, meu lindo? Tá com saudade do Belinho? CSA, Floresta, que mais? Guarani. Paulinho colocou saudade da gota. Meu irmão, a gente tem raiva, passa raiva, mas a gente sente, né? Sente saudade da resenha, sente saudade da arquibancada, sente saudade do Botafogo, que faz raiva, mas a gente ama, enfim. E aí, dando o que deu lá em junho, coloca aqui, sem brilho, sem vontade, o time trava assim. Pois é, meu irmão, assim, esse ano foi um ano, sinceramente, muito difícil nesse sentido, né? Assim, apesar da SAF, apesar do poderio financeiro, mas foi um time totalmente sem compromisso, né? Um time totalmente solto, sem liderança. E eu vou chegar na liderança porque eu queria e compartilhar com vocês, e não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho. De um capitão, saudade de um capitão como Plínio. Para mim, o último grande, a gente teve bons atletas que vestiram nossa camisa, de Plínio para cá, bons capitães, mas com garra, liderança, ganhar lateral no grito, buscar, ter vestiário. Eu acho que o último grande capitão da gente foi Plínio, né? E eu espero, torço que esse grupo que está se formando agora tenha esse brilho, tenha essa vontade, tenha esse tesão, que eu até comentei isso quando o professor Hélio dos Anjos, acho que vocês viram, Paulinho botou aqui, saudades do Beto tá gigantesco, mesmo na raiva, mas o amor suporta. Perfeito, é isso, é nosso, é isso, é a nossa vida. Junho, tiveram diversas situações durante o campeonato que o time morgava demais, pô, fazia um jogo bom e 2 ruins, voltava a jogar bem e perdia também o jogo que era pra se ganhar, enfim. Paulinho colocou saudade de uma dosinha de rum com você também. Meu irmão, vai rolar, já vai rolar essa dosinha de rum com gostinho de chocolate. Obrigado, meu irmão. Mas voltando, eu sinto muita falta de um capitão, um cara que brigue, que honre, que sinta as nossas dores. Tá faltando um cara que sinta, conheça o que a gente passa, o que a gente quer, o que a gente deseja para o ano que vem.
E passa muito por um capitão isso aí. Passa um capitão, um comandante, que vou chegar lá no professor. Mas precisa de um cara dentro de campo assim, que brigue, que lute, que defenda, que como se fosse a gente jogando lá nas 4 linhas. Então, assim, Júnior coloca, o jogo contra o Brusque foi um dos morais. Pô, foram vários, velho. Foi ridículo. Foi uma campanha ridícula, um ano medonho, entendeu? Triste, que a gente tem que tirar, não esquecer não, mas tirar como lição pra gente não repetir de novo, né, em 26, né? Que já é SAF, eu tinha dito aqui, olha, SAF, às vezes não é sinônimo de sucesso, mas não adianta também time caro não quer dizer que vai dar resultado. A gente inclusive perdeu o campeonato assim, paraibanos, né? Perdemos o campeonato para o Souza que, sei lá, 5, 6 vezes a folha menor que a nossa, e foi lá e arrastou. Se foi falha, se foi, enfim, perdemos 23 para eles, né? A gente tomou aquela, para mim, a maior vergonha da história da gente, aquele 5-1. Perdemos a final de 24 e perdemos esse ano de 25. Então, foi muito incompetente, mesmo com a folha 5, 6 vezes maior. Mas tudo isso, como eu venho dizendo e estou dizendo aqui, passa por um capitão, passa por um comandante, passa por um cara que sinta as nossas dores, sinta o que a torcida quer. Inclusive foi anunciado, né? Foi anunciado o professor Bernardo Franco. Acho que o professor Bernardo Franco é um bom treinador, pelo que eu vi o Brusque. Eu acho que Júnior coloca esse ano perdendo por causa das mudanças de Bussi. Cara, eu acho que Bussi ainda foi um dos melhores treinadores o melhor treinador que passou aqui em 25. Eu acho que a gente perdeu porque foi vacilão mesmo, assim, na bola. Porque se você observar, Júnior, os melhores momentos da gente com o Souza foram 5 chances além do gol perdidas, pô. E 5 chances claras, né? 5 chances de frente, pô. E talvez, se a SAF tivesse um pouquinho de paciência, não olhar só o resultado, a gente, com o Bussi, talvez tenha sido melhor. Mas enfim, não tenho mais o que fazer, tem muito o que fazer. Atila, meu goleiro, bem-vindo, obrigado, boa noite. Júnior fala aqui, eu falo da mudança dele no segundo tempo, né? Que deu o time. O time morria, né? O time morria no segundo tempo. Aquele problema também da gente jogar um tempo só. Aí não sei se ele mudou por isso, ou se ele mudou também por questão tática, enfim. Mas eu acho que talvez se a gente tivesse feito o que a gente desperdiçou com o Souza, a gente tinha goleado o Souza e tinha ganho o campeonato. Pois é, no primeiro tempo perdemos muitos gols demais, pô, de frente, velho, gols que não se perde, pô, ainda mais na decisão. Não se perde em jogo normal, imagina uma decisão, entendeu? Então fez a diferença. O Souza teve duas chances. Um botado pra fora, o outro foi pra dentro, ganharam o título. Atila comenta aqui, Atila sabe, goleiro do Belo, quinto goleiro do Belo, boa noite, meu amigo, temporada 26 promete, vamos juntos conseguir nossos objetivos, amém, meu amigo. Sim, voltando ao professor Bernardo Franco, acho que é um bom treinador, acho que tem um grande futuro pela frente. Eu até comentei isso aqui, tentar ir nos rios, quem quiser ver. Queria um professor. DJ, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tá com saudade do Belinho? Eu queria um treinador mais pesado, um treinador com mais estofo, mais rodado, mais experiência, por mais que ele inclusive diga, né, que tem experiência. Mas eu queria um cara reconhecido, um cara que conhecesse a nossa realidade atual. Eu acho que o professor Nilson, boa noite, até agora só o de Nilson, só a bancadinha que tá rolando aqui. Eu queria um cara com mais lastro, digamos assim, né? O professor queria, até citei, Léo, minha luz, obrigado, bem-vindo, boa noite, querido. Tudo bem por aí? E o Belinho, saudades? Sim, como eu estava dizendo, eu queria um cara com lastro. Até sugeri aqui Guto Ferreira, né? Que muita gente até me criticou porque eu sugeri Guto. Guto é ultrapassado, tá aí o Guto, quase subiu o Remo, não sei se vai subir, pode subir ainda. Pierre, meu amigo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tá com saudade do Belinho? Sugeri Guto Ferreira, que tá aí brigando para subir com o Remo não tava ganhando de ninguém. Boa noite, Diegão, o Léo coloca aqui, ó. E amigos, viva o Belo, saudade, é verdade, querido, é verdade, saudade é grande. Tá perto, 26 já começou, inclusive com a bancadinha. Obrigado, meu amigo. Eu queria Guto Ferreira. Também quis aqui Hélio dos Anjos, que é um cara que
fez o que fez o Náutico, né? O Náutico tava lá, só as camisas, bagunçado, ninguém se entendia, e aí ele conseguiu juntar as peças, conseguiu organizar a casa e colocou o Náutico na segunda divisão. Aí você vai dizer, e é garantia de subir, Rolim, na segunda, é garantia Hélio ou o Guto Ferreira subirem? Não, realmente não é. Futebol não tem, né? Não se tem certeza. Tudo pode acontecer. Pierre complementa aqui. Saudades sempre, meu amigo. 26 é nosso. Tá bem, querido. Amém, amém, amém. Sertão Gelado entrou aqui. Obrigado. Boa noite, bem-vindo. Realmente não são garantias de acesso, mas são os caras que têm histórico, os caras que têm currículo, os caras que conseguem organizar as casas e fazer o time brigar, né? E o Bernardo Franco, apesar da experiência dele, apesar de ser um bom treinador, um cara novo, eu acho que Bernardo Franco é uma aposta, como João Bussi foi aposta, né? E foi muito bem. João Bussi, enquanto durou, foi muito bem. O time era mais limitado, ele conseguiu fazer o time jogar um tempo, mas a gente viu que não era só questão dele, era mais os caras também que jogavam um tempo só, e no segundo parecia que não estavam muito interessados em jogar, enfim. Mas eu espero, já que vai ser Bernardo Franco, eu espero, sinceramente, que a gente é difícil, né? Porque a gente tá já sem paciência para muita coisa. Mas eu espero que a SAF tenha paciência de, caso se der alguma zebra no percurso, tenha paciência, se tiver bola, né, jogada. Se tiver bola jogada, porque não adianta a gente ficar trocando treinador, e aí 25 é um exemplo claro disso, né? A gente teve a proeza de ter 4 treinadores numa temporada só, não é da gente. Yuri, bem-vindo, obrigado, boa noite. A gente teve a proeza de ter 4 treinadores em uma temporada só, né? E aí deu no que deu, e a gente ficou comprovado que não era questão de treinador, ficou comprovado que eram os caras que faziam partida boa e outra partida ruim. Entendeu? Fazia partida interessada e outras ruins. E falta muito, como eu disse, comandante, pulso, capitão, brio, e de entender as nossas dores, e entender o que a gente quer. E, inclusive eu acho e espero que quem apresentou o professor Bernardo Franco, Pierre complementa, se tivesse voltado com o Bussi, talvez 25 seria melhor. Talvez, eu tenho essa tese pra mim. Eu acho que pra mim o grande erro da SAF em campo foi terem demitido o Bussi. Mas enfim, agora não tem muito o que fazer. Eu espero que quem apresentou João Bussi, quem pegou João Bussi, tenha pego na mãozinha deles, João Bussi, Bernardo Franco, pegasse na mãozinha de Bernardo Franco, desse uma volta na maravilha do contorno e fosse na sala de troféus. Bernardo Franco, você tá vendo essa sala aí, você tá no clube mais pesado da Paraíba, ninguém tem mais taça que a gente aqui. Não sei se de repente Pedro Magazine, o grande Pedro Magazine fez isso, mas enfim, ele cuida do patrimônio, né? Eu espero que tenham pego na mão dele e diz, tá vendo essa sala de troféus aqui? Essa é a sala mais pesada, ninguém tem mais troféu que a gente na Paraíba. E a gente tá 7 anos sem ganhar no estadual. Então, assim, 7 anos é muito tempo para um time que tem o investimento que a gente tem, para a história que a gente tem, e os vacilos que a gente deu. Então, assim, que ele tenha ciência disso, que ele respeite a nossa história, que ele brigue por isso, que ele lute. Inclusive, chegou um amigo, um colega de trabalho, enfim, Yuri colocou aqui, Rolim, estou pegando a conversa pelo meio, porém queria fazer uma pergunta relacionada à torcida. Você acha que a torcida do Belo exige muito e participa pouco do realidade do clube? Motivo da pergunta. Rapaz, é porque o acesso não é tão, assim, que tipo de participar pouco, sabe? Eu acho que talvez, se for pro campo, eu acho que a gente participa. Se for do dia a dia do clube, ficou mais difícil ainda, digamos assim, porque a gente virou agora SAF, né? SAF, a gente ficou mais distante do clube em si. Então, assim, eu acho que a gente não tem mais tanta facilidade para ter acesso com os caras, sabe? Então, eu não sei, velho. Não sei se te respondi, mas eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que a torcida tá chateada, tá também ressentida. Quando o Belo está bem. 2023 convivi com 8 jogadores durante especialmente a Série C, e eram muitas queixas. É porque é um conjunto de coisas, sabe, Yuri? Eu acho que quando o Belo está bem, a torcida deveria chegar junto. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que a torcida está
realmente arrefecida. Eu acho que a torcida tá com tantos insucessos, tantos quases, entendeu? A torcida tá ressentida, tá arrefecida. E acho também que a gente não tá tão próximo porque o clube mudou, digamos assim, entendeu? A gente agora não é mais, a gente não consegue ter tanto acesso ao jogador como se tinha, né, anteriormente. Enfim, eu acho que é isso. Talvez seja isso. E assim, eu acho que precisa muito dessa questão que eu tô falando, de identidade, né? De identidade, ter um capitão, que o cara que chame, que brigue, que faça, convoque o torcedor. Porque quer não, a gente tem botado, por exemplo, na Série C não tanto, mas no Paraibano, por exemplo, a gente botou bons públicos no Paraibano. Mas, por exemplo, ninguém bateu o público da gente do ano todo, né? Nem 13, nem Campinense, com aquele jogo da final, né? Na SEMI também, a gente foi bem lá em Campina Grande, entendeu? Mas talvez, proximidade com o jogador, talvez tenha sido isso. A rede social também atrapalha, entre aspas, muito, né? Que fica muito na cobrança da rede social. E eu também não vejo ponte, né? Quem faça ponte de jogador ou torcida, entendeu? A gente fazia muito isso. Mas ficou meio distante mesmo. Júnior coloca: foto de tu tá deixando a torcida mais chata do que já é. Basta ver nos grupos, reclama de tudo. Perfeito. Só você bota aí nas redes o Belo. Se é uma postagem que não tem nada a ver com o Botafogo em si, com alguma data comemorativa, e título, entendeu? E título, isso aí. Eu vou até chegar nisso também. Mas antes de chegar nisso, voltando ao que eu tava falando, Bernardo Franco trouxe um cara que é amigo dele, que é Marcão. E o Marcão é um cara que eu acho que atende o perfil que a gente tem, pelo menos fora do campo, procurado. É um cara vencedor, um cara que brigava por isso. Seu Salvino, que honra, obrigado, bem-vindo, mestre. Yuri coloca: falta de estrutura, falta de bicho, a alimentação não era 100% para um atleta, não tinha uma bota de recovery. Acho que a SAF investir em infraestrutura é um grande avanço. Não, então, eu vou chegar na SAF também. Olha, a questão da estrutura também, que eu acho que é importante também. Mas voltando a Marcão, eu acho que Marcão é um cara que brigou, é um cara respeitado, é um cara que luta, acredita. Talvez se alguém chegar no... Obrigado, querido, obrigado, mestre. Um abraço para você também. Chegue por aqui de uma pessoa, viu? O senhor tá em casa. É um cara que briga, um cara que respeitador, que luta, e eu espero que alguém tenha pego na mãozinha dele também e diga: Marcão, a gente tá assim, ó, jejum, a gente tá querendo subir, não consegue subir. Coloca o estamento dos caras, vai pra cima, carta branca, e luta, senta nossas dores e luta, porque a gente tem sentido falta disso dentro e fora de campo, né? Um time que precisa voltar a se reencontrar com título e principalmente com acesso, né? Que a gente subiu lá em 2013, faz muito tempo já, e a gente tá pelejando nessa Série C. Por falar em título, e aí pegando até esse comentário de Yuri aqui, falou de estrutura. Claro que estrutura é muito bom, é importante, eu diria até vital. Realmente a gente tem que se estruturar, a gente tem que se preparar, a gente tem que ter uma base forte, a gente tem que ter um feminino. O feminino, inclusive, tá bem, né? O feminino tá aí disputando, vai disputar a final agora do Boa Sorte Meninas, as Belas do Belo. Salve, vou aí domingo, o Belo precisa reagir urgentemente. Meu amigo, com certeza, velho. A gente precisa sair desse marasmo, a gente precisa voltar a ganhar título, a gente precisa voltar a subir, porque, inclusive, com essa onda, né? Com essa onda dos times do eixo engolindo tudo, até sábado agora aconteceu o que aconteceu em Recife, e aí ficou comprovado que o Flamengo, quando vem engolindo tudo. Então a gente precisa voltar a quebrar isso, né? Mas aí quebra-se com título e com acessos. Yuri, sucesso do Mirassol é ligado à estrutura e modernidade. Perfeito, mas aí venderam o jogador, né? Venderam o jogador, botaram 15 milhões assim do supetão, e aí conseguiram fazer o que fizeram. E assim, a gente pode caminhar para isso também, né? Não lembro, foi um jogador até que jogou no Flamengo, não lembro o nome dele. Não lembro, enfim. Eu acho que, como eu estava dizendo, eu acho que passa realmente por estrutura, eu acho que passa pra gente modernizar o clube. Inclusive tem que ser reconhecido isso, estão fazendo isso, estão fazendo um hotel na Maravilha, já reformularam
Luiz Araújo, Júlio colocou aqui, pronto, exatamente, foi esse cara que mudou a realidade do Mirassol, né? Eu acho que já mudaram a fachada e ficou bem bonita a fachada com cara de time profissional, grande, enfim. Estão fazendo hotel, acho que a academia também já está em funcionamento, não sei, faz tempo que eu não vou na Maravilha. Enfim, eu acho que tudo isso é... Gutenberg, meu amigo, obrigado, bem-vindo, boa noite, tá com o lado do Belinho. Salvino, um programa feito resenha precisa voltar a estar no ar, nosso futebol nacional precisa. Pô, mestre Salvino, realmente, que saudade daquele tempo da Esporte Interativo, viu? Porra. O homem voltou mais jovem que 24. Com um é possível, né? Com um Belinho fazendo raiva da gente. Obrigado, meu amigo. Eu acho, como eu estava dizendo, eu acho que estrutura é importante, eu acho que estrutura é vital, eu acho que a gente realmente tem que se preocupar com isso. É o caminho da profissionalização, é o caminho do sucesso, mas a gente sabe que a cultura do nosso futebol ainda é taça, troféu e acesso. Então, assim, com tudo isso que está se fazendo, a gente precisa voltar a ganhar. Eu vou dizer aqui, já disse isso várias vezes, tem muito torcedor que tem nojinho do paraibano, nojinho do estadual. Entendeu? Eu tô na Série C, o que vai é o acesso. Não. O acesso realmente muda de patamar, concordo, é verdade. Mas o que eterniza, o que faz torcedor é bola no gol para título. Título eterniza, título marca, título faz ídolo, título bota o nome na história, né? Então, assim, a gente precisa, e aí eu vou entrar já nos times grandes do eixo, que quando ganham título como o Carioca, como o Mineiro, o Gaúcho, o Paulista, você pode ver, a turma briga, quer ganhar e comemora do mesmo jeito. Então, assim, o Paraibano é só mais um estadual, inclusive, para mim, o melhor estadual do Brasil, porque a gente tem envolvimento de ponta a ponta. Claro que outros estaduais também tem, né? O Paulista tem, o Gaúcho tem, enfim, mas eu estou puxando a sardinha pra gente mesmo. Yuri coloca, eu acho que os influencers deveriam aproximar a torcida do Belo, enquanto tiver bom, a torcida chegar junto e dizer que precisam de título, acesso e pra cima. Perfeito, eu também acho. Inclusive, acho que muita gente faz muita coisa legal, velho. Gutenberg, perfeito, Rolim. Quem só se preocupa com estrutura é dono de construtora. É por aí, pô, entendeu? Assim, eu acho que Yuri complementa, fazia ponto de torcida-clube. Eu acho que a gente precisa de torcida-clube e eu acho que precisa também de alguém que nos represente também lá dentro para poder chamar e fazer essa chama reacender. Como a gente conseguiu fazer em 2012, 13, né? A gente conseguiu reacender. Eu até vou chegar nisso também, da Graça, né? A Graça que foi o grande start, né, da torcida, enfim. Mas voltando, eu acho que a gente precisa voltar a ganhar o Paraibano, a gente precisa respeitar o campeonato, precisa botar o pezinho no chão e buscar o estadual, voltar a ganhar o estadual, porque, Malboro, meu amigo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Não é claro, como eu disse, é importante estrutura, mas o que faz torcida, o que mobiliza, o que empolga, o que faz até patrocínios também virem, enfim, o que se vê, principalmente no nosso futebol, é título. Então voltar a ganhar o estadual, encarar o Paraibano com toda a seriedade possível, inclusive um Paraibano curto, né, 11 datas, por conta da Copa do Mundo, ou seja, vai ser ligeiro. Então, entrar com a mente que a gente... Boa noite, querido, obrigado. Entrar com a mente que a gente precisa voltar e saber que esses caras estão vestindo, voltar a ganhar o estadual e partir com tudo, com confiança, com patrocínio novo, com SAF empolgada, cidade envolvida para buscar o acesso. Eu acho que com o título na mão, as coisas não é que ficam mais fáceis, mas geram mais confiança, né? Você quer, inevitavelmente, você gera mais confiança quando você consegue título, empolga, né? Empolga. O Malboro coloca aqui, obrigação para perfeito. A gente precisa, parte da torcida tem nojinha do Paraibano, e a gente precisa voltar a ganhar. E eu acabei de dar exemplos pelo país de times consagrados que já ganharam tudo, mas mesmo assim buscam o Paraibano, aliás, buscam os estaduais deles e comemoram. Desculpa, gente. E buscam como se fosse títulos grandes e título que eterniza, né? Santa Fé Futsal entrou, obrigado, querido, bem-vindo, boa noite.
E aí, Paraibano, depois Paraibano tem Copa do Nordeste no meio, né? Eu acho que é outro campeonato. Inclusive, tem até que ficar ligado nessa Copa do Nordeste aí, né? Os times parece que, eu não sei se Fortaleza, mas Bahia não deve participar por conta do Libertadores. A gente pode ter uma brechinha aí, se dependendo do time que a gente montar, pode montar uma brechinha aí e de repente chegar longe, né? No Nordestão. Esse ano, inclusive, a gente não foi, fez muita falta pra gente o Nordestão. Por tudo. Obrigado, Santa Fé. Obrigado. Fez muita falta pra gente o Nordestão. É uma competição que a gente gosta de jogar, uma competição que mobiliza, a torcida gosta. Então, assim, é uma oportunidade de a gente. Se eu só ouvindo o mestre Salvino colocou aqui, eu nunca me esqueci dos campeonatos paraibanos que transmitíamos. Pois é, a Sport Interativo foi uma grande vitrine pra gente, né? Pro povo da gente, para os clubes da gente. É uma pena que, assim, se bem que agora a Globo Local aqui está transmitindo. Estão dizendo que talvez a Tabajara também transmita, mas claro. Yuri coloca aqui, ó, Rolim, tem algum jogador de peso para vir? Rapaz, estão dizendo aí que vem 4 caras, além dos caras que já estavam aqui, né? Maduro e Thalisson. Para chegar na Série B, né? Aí só esperando chegar a definição da Série B pra gente poder saber quem são. Eu acho que tá faltando um camisa 10, né, pra gente, um camisa 10 que de respeito, saudade de um camisa 10 que faça a diferença. Eu acho que tá faltando um lateral esquerdo também. Mais um centroavante, né? Dourado vai ajudar, mas Dourado não já tem a sua certa idade, né? MC, meu amigo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tá com o celular do Belinho? Sim, mas voltando, é isso. Eu acho que Copa do Nordeste dá pra gente brigar esse ano, dependendo do que a gente montar, dá pra gente brigar. Copa do Brasil tentar ir mais longe possível, né? A gente infelizmente deu o azar de pegar logo o Flamengo. Já tava com o salário da bancadinha. Perfeito, meu amigo. Obrigado, um cheiro. Malboro lembra aqui, ó. Um zagueiro também tem que vir um zagueiro, né? Perdemos, né? Rapaz, falar nisso, quem fez o gol do quase acesso do Criciúma foi aquele Rodrigo. Não sei se vocês vão lembrar de Rodrigo, 2020 ou foi 21, acho que foi 20. Cara, era um zagueiraço, dispensaram, velho, infelizmente. Mas agora, valorizadíssimo, né? Não tem nem menor perigo de vir, mas enfim, eu espero que venha um cara desse porte aí. Sim, como eu estava dizendo, Copa do Brasil, ir mais longe possível, e se possível não pegar um clube como o Flamengo, né? Do jeito que tá. Que até fez frente, né? Não no primeiro jogo. O primeiro jogo pra mim foi uma coisa horrorosa, que a gente ficou só atrás, não é da nossa característica ficar só atrás. Mas na volta, apesar de ter tomado os 4 gols, a gente encarou o Flamengo, né? Jogou como o Botafogo. E Nildo MC botou aqui, ó, e tô gostando das atualizações das suas camisas. Só fico gostando, viu? Tira o olho. Malboro, muito, Rodrigo. Pois é, bicho. Pedro Carrereto foi dispensado de São Bernardo. Pode ser. Uma. Falaram em Vitão, né? Vitão do Floresta. Falaram num cara, não sei se é da Ferroviária. Enfim, vamos esperar. Não tem muito o que fazer. Agora é esperar. Confiar também, né? Que sejam nomes de peso. Pra gente poder ter um time pra empolgar já no Paraibano, né? No brasileiro é o que a gente sonha, torce, luta, e aí tudo isso passa muito pelo decorrer do ano, né? Passa muito pelo que a gente fizer no Paraibano, o que a gente fizer na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e a gente tentar, se de repente conseguir tirar o jejum do estadual, fazer boas campanhas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, voltar a brigar pelo acesso e de uma vez e subir de uma vez, mas aí tá distante ainda, a gente precisa ver o que vai acontecer, mas é isso, quem chegar tem que chegar com essa mentalidade que a gente precisa tirar esse Botafogo dessa Série C de uma vez por todas. Lucas Moraes, obrigado querido, bem-vindo, boa noite. MC Nildo botou aqui, ó, calma, Wagner Love tá vindo, tu e Wagner Love, pô. Tava passeando só. Ter base é primordial, e aí entra justamente o que Yuri colocou aqui, né? A venda do jogador lá do Mirassol, que fez o Mirassol subir como subiu, se organizar como se organizou, com o estádio praticamente novo também, né? Então, assim, até a gente tem essa história também do estádio novo, né? E eu vou inclusive chegar na questão do estádio, que a gente precisa, e eu espero que a gente
vai levar tempo para ter estádio novo, mas eu acho que a gente pode também, de repente, eu não sei como é que tá a condição da Graça, fazer aquele movimento de 2013, né? Eu acho que daria certo demais, até para poder fazer a torcida pegar na chama, né? Aquele movimento de bairro-cidade, né? Que era um estádio menor, a Graça. E aí a Graça contaminou e a gente conseguiu levar para o Palmeirão. E quando levou para o Palmeirão, tava todo mundo já empolgado, envolvido, querendo. Malboro coloca aqui, ó, dezembro teremos novidades com bons jogadores. Amém, amém, querido. Tomara que sejam jogadores para empolgar, né? Que tá todo mundo, eu pelo menos tô assim, meio ressabiado, meio cabreiro, mas confiando que esses da Série B a gente consiga. Yuri coloca, logística Série C piorou um pouco. Amazonas, Volta Redonda, Paysandu e provavelmente no nível de São Paulo. É verdade, tá difícil. Yuri complementa, Graça está com reforma. Está com reformada ou está reformada ou está em reforma? Enfim, eu espero que a Graça esteja pronta, velho. Esteja pronta pra gente poder graminha sintética. Será que consegue? Aguenta jogo, hein? Seria uma boa, interessante. A gente, de toda forma, como eu disse, a gente precisa de um estádio, né? A gente precisa de um estádio próprio e ventilar isso. Quem sabe a gente não consiga, mas aí vai demorar mais. Liga Giva, obrigado, bem-vindo. Boa noite. Tá com o salário do Belinho? O estádio vai demorar um pouco, então assim, é o tempo da gente poder ir e estar reformado. Yuri coloca aqui, ó. Novinha. Pois é, se tiver condição de jogo, vamos pra Graça, porra. Vamos pra Graça pra poder fazer o mesmo movimento que fez 13 e que todo mundo, a gente abraçou, né? Começou lá, aquele lugarzinho reduzido do bairro e partiu para o Almeidão e já tava todo mundo incendiado e deu no que deu. Foi o que foi 2013, né? Outra coisa interessante que a gente fez em 2013 e eu sinto falta que a gente faça isso, é a gente pegar essas cidades vizinhas e ir de repente fazer um amistoso ou treinar, enfim, como a gente fez em 2013, né? Envolveu. Eu lembro que Juripiranga parou para ver o Botafogo, eu lembro que Pilar também parou para ver o Botafogo. E isso aí mobiliza, faz torcida, as cidades se envolvem, então assim, de repente eu acho que era interessante a gente conseguir fazer. E torcida, a torcida já cansada, a torcida tá ressabiada, a torcida tá desconfiada, a torcida tá como é que eu posso dizer? A torcida tá cansada. Acho que a palavra melhor é essa, cansada, né? De quase, cansada de insucessos. Não vai ser fácil. E aí volto a dizer que a gente precisa fazer esse movimento. Se não fazer o movimento do estádio, mas fazer esse movimento de pegar o torcedor na mão, de tentar mobilizá-lo a ir para o campo. Porque não tem muito o que fazer, né? Como eu vivo dizendo, a gente, apesar do cansaço, apesar das tristezas, das decepções, é a nossa vida, né? É a nossa vida, é a nossa história, é a nossa arquibancada, é o nosso povo. Giva colocou aqui, é tempo demais sem ver o jogo do Belo, não vejo a hora de começar a nova temporada. Amém, querido, amém, amém, amém. E que a gente faça uma temporada muito boa, né? Apesar das raivas, a gente sente falta, né? Faz parte. A raiva tá no pacote. É isso, Alvinegrada. A gente... Eu primeiro queria agradecer demais. A gente já vai em quase 40 minutos de live. Passa rápido, né? Impressionante. A gente precisa voltar a ser feliz, mas passa por compromisso dos caras, passa por comandante sentindo as nossas dores, comandante dentro e fora de campo. Fiquei feliz, como eu disse, o Marcão pode ser um cara que faça essa passagem, né? Essa sua situação de sentir as nossas dores. Espero que chegue um capitão, um cara que compra a briga, um cara que lute, um cara que ganhe lateral no grito. O Campeonato Paraibano não vai ser fácil, não se enganem. Tá aí, eu vou fazer inclusive o raio-x semana que vem. Talvez inclusive até a gente tenha um convidado, vou acertar ainda. Mas o Campinense montou um time interessante, apesar de Lídio e... Yuri, qual seria o seu power rank do Paraibano? Quem chega forte? Rapaz, eu tenho que colocar o Souza, né, que vem chegando. Apesar do Souza estar daquele jeito, né,
que a gente não sabe como vem, mas vem chegando. Eu acho que o Serra Branca montou um time interessante, só que o Serra Branca vem batendo, né, vem morrendo na praia. A gente tem que considerar sempre, porque a gente tem camisa, tem história, tem título, entendeu? Assim, a gente vai chegar. O 3, olha, desses 5 times que eu vou falar, fechando 13 Campinense, eu acho que o mais, eu não diria fraco, mas o mais improvável que chegue, eu acho que é o 13. Eu acho que se fosse apostar, eu vou dizer isso semana que vem, era a gente, no G4, né? A gente, não necessariamente nessa ordem, a gente, Serra Branca, Souza de novo e o Campinense. Mas também tem que ver a questão do fora de campo, dos bastidores, né? Não sei como é que tá os bastidores do Campinense, do 13. Mas eu tenho essa impressão que, pelo menos no campo, eu acho que e Pisa conhece o paraibano, Pisa já foi campeão com a gente, né? Montou um time que ele, inclusive, já conhece a maioria dos caras. Então, eu acho que o Campinense vem para brigar, se não faltar nada, né? Campinense, essa é inclusive a prévia da live da semana que vem. Campinense, Botafogo, Serra Branca e Souza, mas não necessariamente dessa ordem. É isso, Alvinegrada. Então, que a gente seja feliz em 26, que quem chegar aqui lute, brigue e queira, entendeu? A partir do paraibano, inclusive. Não vai ser fácil, nunca foi fácil, mas a gente carrega história, a gente carrega bandeira, carrega escudo, entendeu? Carrega Paraíba em campo. A gente rema contra a maré, que a gente tenha inclusive transmissão do paraibano novamente, que a gente consiga sair desse marasmo, que a gente consiga quebrar esse jejum. O paraibano é vital nas nossas vidas, é a possibilidade real de título, é o paraibano. Que a gente brigue forte no Nordestão, na Copa do Brasil, chegue o mais longe possível, que a gente volta a sonhar no brasileiro, que a gente consiga resgatar o torcedor, né? Pegar o torcedor pela mão, porque é isso que eu acho que talvez seja a maior dificuldade de a gente conseguir resgatar o torcedor. E que a gente lute, né? Lute, brigue, conquiste, e que a gente consiga de uma vez por todas voltar a ganhar e sair dessa Série C que tanto incomoda e que tanta gente luta. E que seja um grupo comprometido, um grupo que brigue, que entenda o que a gente passa, que queira, que a gente tenha um comandante fora de campo. Eu acho que a gente tem, já Marcão é um bom nome, que é um cara brigador, vencedor, e mais um capitão que olha para esse escudo aqui e, se possível, deixe sangue nele, se rasgue em campo, porque é isso que eu tenho sentido falta há muito tempo. A gente não tem um capitão. Obrigado, Alvinegrada. Yuri, obrigado, querido. Giva, obrigado. Obrigado, amor. Vocês são demais. Mais uma vez, aqui a gente é bom porque a gente compartilha nossas dores, está junto. A bancadinha do Coturno é muito boa por isso, porque a gente consegue dividir o nosso sofrimento, as nossas angústias, e que a gente divida também as nossas alegrias. Estamos partindo para o terceiro da bancadinha. MC, obrigado. Lucas, obrigado. Obrigado, Gutenberg, obrigado, Mestre Salvino, Santa Fé Futsal, obrigado, DJ Aztec, obrigado, Gutenberg, obrigado, gente, obrigado demais, que a gente seja feliz em 26, semana que vem a gente volta. Eu talvez tenha convidado, mas ainda não. Grande professor Rafael Banos, obrigado, querido, boa noite. Estou encerrando aqui, já está em quase 1 hora de live, mas obrigado, meu amigo, tamo junto, e como eu disse aqui, que a gente seja feliz em 26. Talvez semana que vem tenha live. O que eu posso dizer vai ser o raio-x, né, de quem vai brigar pelo que no paraibano, e quem parta com tudo e consiga de uma vez por todas reconquistar a Paraíba, e quem sabe empolgar para a gente buscar esse acesso. Obrigado, Alvinegrada, vai para cima deles, Belo, sempre.